Só me escute. Eu sei por que está aqui. Sei o que tem feito. Que quase não dorme porque mora sozinho. E noite após noite você trabalha no computador. Está procurando por ele. Eu sei porque sempre procurei também. E quando ele me encontrou, disse que eu não procurava por ele, mas por uma resposta. E é a pergunta que nos faz continuar. E a pergunta o trouxe aqui. A palavra déjà vu é de origem francesa e significa já visto. Déjà vu, tecnicamente, é a sensação de que um fato inédito e imediato já aconteceu, mesmo sendo a primeira vez que de fato está ocorrendo. O déjà vu é um grande mistério, vivido constantemente por uma parte significativa da humanidade, e não devemos ignorar isso. Na ficção cinematográfica, o filme Matrix nos responde. Oh, déjà vu? O que foi que disse? Nada, tive um pequeno déjà vu. O que aconteceu? Um gato preto passou por nós e em seguida passou outro igual. Tem certeza que era o mesmo gato? Pode ter sido, não sei. Fit, Epoch. O que foi? Um déjà vu é um lapso na Matrix. Acontece quando eles modificam alguma coisa. Matrix deixou sua teoria de que este mundo seria uma realidade simulada e que, ao haver alterações na Matrix, ocorreriam os déjà vus. Então, a arte imita a vida ou a vida imita a arte? Segundo renomados cientistas, há chances imensas de estarmos vivendo em uma realidade simulada. Mas calma, esta não é a nossa resposta para explicarmos os déjà vu. Há algumas teorias acerca dos déjà vu, como a do acionamento acidental do cérebro e a das memórias de fontes erradas, conceitos parecidos, que citam que o cérebro preserva memórias vividas de fontes diversas, como filmes, séries, livros e vivências cotidianas, identificando situações semelhantes e se confundindo com o fato que está ocorrendo no presente. Desta forma, em uma cena familiar, o cérebro procuraria em todas as memórias uma semelhante, gerando uma similaridade, o déjà vu. Olha só, nosso cérebro nos trollando. Que coisa! Teorias com furos, que, ao meu ver, não simbolizam a verdade, pois chega a ser absurdo afirmar que um fato passado e um presente são idênticos, mas valeu a tentativa. Já Sigmund Freud disse que somos atraídos, via inconsciente, por situações onde repetimos padrões. Provavelmente, nós fazemos uma leitura reservada e intensa dos acontecimentos corriqueiros, quando elas nos evocam padrões inconscientes. E o inconsciente faria associações, dando uma falsa impressão de coincidência, um padrão do observador. Carl Jung criticou Freud em relação a essa teoria. Sim, isso mesmo, imortais e suas tretas. Briga de gigantes. A explicação junguiana cita aqui as casos mais complexos e critica a visão racional freudiana, a qual não explicaria verdadeiramente os fatos ocorridos, pois não elucidou os déjà vu. A explicação junguiana especula que os déjà vus estariam intimamente ligados às coincidências significativas, implicando que nós não temos pleno conhecimento da realidade. Os déjà vus seriam acontecimentos que não se relacionam por causa, mas por
relação de significado. Há mais teorias, como a que alega que os déjà vu são um mau funcionamento da memória. Nessa, vamos exemplificar. O cérebro seria como um flash no filme de Liga da Justiça do Snyder, correndo mais rápido do que o tempo, criando assim outra realidade. Nela, o cérebro projetaria à frente das memórias de curto prazo as antigas, misturando-as, fazendo com que o acontecimento presente, a qual as memórias ainda estão sendo construídas sobre o momento, são memórias antigas, criando a sensação do déjà vu. Tá. É só ir além da velocidade da luz, muito além da velocidade da luz. Vai quebrar a regra, Barry. Vai ter que ser agora. É uma teoria interessante, mas rebatida também, porque ela explica apenas a nítida sensação. Mas os déjà vu vão além disso. Então, esta também é uma carta fora do baralho. O touro ganhou essa. Há também o duplo processamento. Ela afirma que o cérebro processa a informação que chega dos sentidos. Assim, devido ao lobo temporal do hemisfério esquerdo separar e analisar as informações que chegam, repassando-as para o hemisfério direito, e depois essa mesma informação volta ao hemisfério esquerdo, e assim a mesma informação passaria 2 vezes pelo lado esquerdo do cérebro, e se essa segunda viagem da informação demorar um pouco mais para acontecer, o cérebro a processaria, achando que se trata de uma memória do passado. Bem racionalista essa resposta, mas de toda forma incompleta, pois apenas se atém à nítida sensação do déjà vu, e não ao mais importante desse fenômeno. Você sabe o que é? Estamos quase lá. Os teóricos estão tentando. Está difícil, mas vamos expor mais uma teoria. O déjà vu seria um sintoma recorrente em muitos epiléticos, aos quais revivem situações armazenadas na memória, podendo até ouvir conversas ou sensações físicas que já tiveram. Aqui, pularam um corguinho. Ao tratar o déjà vu puramente como epilepsia, não seria melhor dizer que apenas não tinham chegado a uma conclusão? Está difícil para os déjà vu-menses. Ou seriam déjà vu-nuados? Acho que nunca saberemos. Agora, podem ser até epiléticos. Seria cômico, se não fosse trágico. Mas o brasileiro não desiste nunca. Vamos encontrar a resposta. Agora, tampem os ouvidos das crianças. Eu estou com pena do ratinho. É uma história triste, mas não chorem. Pode ser impossível. Pausem e peguem seus lenços. Preparados para a verdade? Os cientistas sabem que os déjà vu é uma sensação que nasce numa área específica do cérebro e que ocorre dentro do lobo temporal, chamado giro dentado. E, para testar uma hipótese, criou-se um ratinho de laboratório com essa parte do cérebro desregulada. Depois, inseriu-o numa caixa com um rato normal e deram-lhe muitos choques, que os deixavam paralisados. Depois, colocaram os ratos em outra caixa idêntica, mas sem os choques. O rato de cérebro normal relaxou por não estar levando choques, mas o do cérebro desregulado continuou paralisado, como se os choques estivessem acontecendo. Ele estava confundindo memória com realidade. Assim o ratinho estaria vivendo um déjà vu. Acho que estou ouvindo palavrões daqui. Mas voltando. A ressonância do rato mostrou que a região do lobo temporal não ficava ativa durante o déjà vu. Mas me pergunto,
como podem chamar a tortura de déjà vu. Mas, continuando, o lobo frontal toma as decisões e funciona como um antivírus, fazendo varredura nas memórias, para que não armazenemos memórias corrompidas, e assim foi deduzido que os déjà vus seriam um alarme de que um problema foi encontrado e isolado, uma discrepância sendo corrigida e não um erro de memória. Se você chorou pelo ratinho, agora sabem por que o cérebro quer dominar o mundo. São muitos choquinhos. Motivos não lhe faltam. Temos que nos preparar para amanhã à noite. O que vamos fazer amanhã à noite, cérebro? Assistir mais desse rádio com imagem? Não, Pink. A mesma coisa que fazemos todas as noites. Tentar conquistar o mundo. Muitas teorias. Todas falhas. Me desculpem, brilhantes cientistas e teóricos, gênios e imortais, deuses na Terra. Mas neste canal, vamos enfim elucidar o que são os déjà vus. Todas as teorias citadas estão erradas, porque falam em relação à sensação de já ter vivido o momento. Contudo, nenhuma delas lembrou que há pessoas que não apenas têm a sensação, mas tiveram e têm visões de um fato antes do fato acontecer, antes daquele tempo, não apenas em questão de um instante, mas alguns sonham semanas ou até meses antes com um evento que viverão no futuro. Assim, todas as teorias acima caem por terra. Respira, muita calma nessa hora. Filtramos muita informação, mas vamos relaxar um pouco. Pronto! Agora escute a história de um homem que, segundo ele, foi abduzido por Deus. Por assim dizer, abduzido não. As religiões usam o nome arrebatado. Ufólogos e religiosos, e suas variações de nomes. Bom, o chamarei de João, pois há muitos Joões por aí. Ele será o nosso herói desbravador, ou o nosso maluco da vez. João disse que ao ser abduzido, arrebatado, viu que os déjà vus são provas irrefutáveis da nossa prisão no tempo e dimensão. Respira. Vamos explicar. Prisioneiros? Que tipo de prisioneiros? João viu o mundo e todos neles. Em nossos corpos materiais havia uma luz de matéria diferente. Essa matéria seria o nosso espírito. E esta luz retratada seria a mesma matéria que forma Deus. Assim, era como se cada um de nós fosse uma parte de Deus. Mas havia muito mais luz por todo o universo. E assim, Deus seria a totalidade, pois não apenas estaria em nós, mas em toda parte. História de Xaropima de João. Mas se os homens normais fazem guerra, quem sabe os loucos são. João viu que os corpos humanos eram como celas, prisões a essas luzes, espíritos ali contidos. E esses espíritos teriam que ficar presos àquele corpo por um tempo determinado. A casca, que era o corpo, era um invólucro, um túmulo, para a luz que também éramos nós, e assim teríamos duas consciências, uma puramente neural, cerebral, física, e uma consciência espiritual, extrafísica, cósmica, extraterrestre em padrões ufológicos. Quem diria? Agora você sabe por que você é diferente. Você é um ET. Em parte, claro. Isto, se João não for maluquinho. Voltando à visão de João, a luz livre espalhada pelo cosmos, ele a intitulou de Deus, ou seja, uma luz consciente, semelhante à nossa, mas livre pelo espaço-tempo, habitando um tempo não cíclico, atemporal. E nossas luzes, antes livres, antes de sermos contidos em cascas corporais, percorriam o cosmos e vencer o tempo não era um desafio, apenas uma escolha, ir ao passado ou ao futuro. Ufa! Até que enfim, João nos entregou os déjà vu e veremos o porquê. João observou
que o nosso presente já aconteceu em um espaço não cíclico e que as luzes presentes em nossos corpos, nossa consciência espiritual, já viu o tempo antes de vivermos o tempo. Então, entre as 100 trilhões de conexões neurais, a nossa luz espiritual acaba descarregando informações em nossas luzes neurais, e é aqui que o espírito está camuflado. Luz entre as luzes. Resumindo, se você sonhou e depois de meses o que sonhou aconteceu de fato, e aí você disse a si mesmo: eu sonhei com isso. Sim, lindão, lindona, você viu o futuro, antes do futuro existir, mas apenas no nosso plano dimensional, a qual você também é outra consciência, prisioneira em um corpo. Seu espírito tem até outras histórias, uma bagagem, e ele já viveu em uma dimensão não cíclica. Ele não está preso às amarras do tempo, como o nosso corpo material. O nosso espírito, a consciência espiritual, que somos também, já viveram em uma dimensão atemporal. Nós já vivemos as nossas vidas em um tempo visto em linha reta. Os videntes agora nem precisam se explicar mais. Basta orientar quem tem dúvida dos seus dons. Veja esse vídeo. Já salvou o link em seus favoritos? Compartilhou em suas redes? O fato é que a história que João narrou não apenas elucida os déjà vu, mas nos torna prisioneiros em nós mesmos, inclusive das nossas decisões, porque não podemos agir diferente de nós mesmos, de nossas ações mais íntimas, de nossos desejos mais profundos e de nossas dores, de sabores e pesadelos mais reais. Um fato vai ocorrer porque não podemos mudar o que somos. Infelizmente, ao errarmos, ao nos arrependermos de algo, já escolhemos nossas decisões, de agora e as futuras, porque foram decididas como sendo um agora, apesar de não estarmos vivendo o agora em totalidade, ao menos não para uma parte de nós. A verdadeira existência está obscura no esquecido, inconscientemente presente no nosso tudo. Só que é um aprendizado oculto, secreto e difícil de ser decifrado, fazendo com que a grande maioria de nós jamais confirmará em vida essa verdade, pois nem todos os homens preferem enxergar. Mas nossos espíritos se desprendem de nossos corpos ao dormirmos, conseguindo navegar pelo espaço-tempo. Nisto, às vezes, vão ao nosso amanhã neste mundo, e o que pareceu um simples sonho ao despertarmos é real, mas não sabemos disso ainda. Apenas reconhecemos como um real quando o mesmo fato acontece, momento que dizemos a nós mesmos: já sonhei com isso. E isto é o real fato, que nenhuma teoria científica explicou, mas João, em seu delírio, trouxe luz a isso. Assim, será se João realmente não foi abduzido, arrebatado, já que ele cita um encontro com a entidade espiritual de luz pura e não apenas física, como os alhos tradicionais. João disse que temos déjà vu devido ao espaço-tempo e supostas viagens astrais. Pelo espírito ser uma consciência e o cérebro humano outra, ou seja, somos ambos e por isso continuamos após esse corpo morrer, já que a luz em nós, finalmente, liberta-se das amarras do corpo, desta prisão no espaço-tempo. Mas vamos ser felizes, enquanto presos. Was a purple gang, let's rock. Everybody, let's rock. Everybody knows
Então, ou centenas de milhões de pessoas são videntes, pois veem um futuro em seus sonhos e retratam seus déjà-vus, ou João realmente teve uma experiência cósmica. Contudo, se for real a visão de João, seríamos prisioneiros? O corpo humano é denso demais para transpor o espaço-tempo, mas sendo um espírito, uma matéria imaterial, podendo ser dualidade onda-partícula igual à luz, ora se comportando como uma matéria e ora se comportando como uma onda eletromagnética, e sendo a nossa consciência espiritual uma luz de mesmo dom, ela consegue ir onde não podemos, e ao retornarmos à nossa casca, e em nossas viagens tivermos ido ao nosso futuro, temos os déjà-vu. Muita gente pode ter se decepcionado com essa história. Não queria uma versão de João, e sim algo científico, e não apenas teorizado de uma forma que não elucida cientificamente esse fenômeno mundial. Contudo, a ciência é a melhor amiga da humanidade, e ela nos dá uma luz sobre a visão de João. O quê? Para os quânticos, o tempo e a matéria podem ser relativos. Quando aplicamos a mecânica quântica ao déjà-vu, é que percebemos o quanto a ciência está se aproximando, cada vez mais, de conceitos espirituais. Mas a intenção aqui não é apenas explicar os déjà-vus, mas sim fazer com que você veja que existe outra realidade por trás desse tempo. Nesse instante, você não toma decisões, apenas percebe suas ações, já decididas por você em outra dimensão. Até o que ok, a ideia ao menos, né? Acha que é lorota? Que eu estou errado, doidão, fumei eu nem fumo. O amanhã não é o futuro, e nem este instante é único. Tudo já existiu e está coexistindo novamente, e por essa razão que há os déjà-vu. A física quântica dá um sentido amplo e profundo sobre o devaneio de João. Ela nos explica a duplicidade ou multiplicidade da realidade. A mecânica quântica, ao estudar o movimento de partículas pequeníssimas, de perímetros imprecisos, relaciona-se com dimensões, nas quais se nota a impossibilidade de conhecer com acuidade e, ao mesmo tempo, a posição e a velocidade de uma partícula. O mundo quântico descreve o movimento de sistemas relevantes. Porém, existem situações onde, mesmo em escalas macroscópicas, esses efeitos se fazem sentir de forma manifestamente clara. Em estados ligados, como o elétron gira ao redor de um átomo, a energia não se troca de modo contínuo, mas sim de modo discreto, modo descontínuo. Transições cujas energias podem não ser iguais umas às outras, sendo impossível atribuir, ao mesmo tempo, uma posição e uma velocidade exata a uma partícula. Isso vai fazer cientistas virarem irmãos. Voltando à trajetória das partículas, é descritas por meio de uma função da posição, da partícula e do tempo. A função de onda é interpretada como uma medida da probabilidade de se encontrar a partícula em determinada posição e em determinado tempo. Sua relação com a não localidade e causalidade. Tal revisão radical do nosso conceito de realidade foi fundamentada em explicações teóricas brilhantes para resultados experimentais que não podiam ser descritos. Mesclando física quântica com déjà-vu, coincidências, acasos e intuições, as quais não conseguimos explicar com exatidão o momento do fato, mas ao vivermos,
lembramos que de fato já o sonhamos ou temos a sensação sobre aquilo que já ocorreu. Cientificamente, uma energia se deslocando com uma determinada velocidade estará em uma exata posição em certo tempo, mas a mecânica quântica deixa claro que não é possível determinar com acuidade a velocidade e a posição de uma partícula. Assim, os que sonham e vivem os déjà-vus, quando eles se concretizam, é por isso, possivelmente, que você não pode prever os eventos futuros com exatidão. A física nos diz que ou saberemos o fato, ou veremos o tempo do ocorrido, mas nunca os dois ao mesmo tempo, com exata perfeição. Ao menos, é assim entre a maioria das pessoas. Muitas não têm déjà-vus, porém, sentem do fundo dos seus corações que algo já aconteceu, ou está para acontecer. Intuem. Agora vai uma enxurrada, levando tudo. Nossas luzes, que já vivenciaram essa época, transmitem a matéria corpórea, via conexões neurais, a informação, e nosso cérebro a decodifica e lança a nós, em forma de angústia, a informação. O tempo se repete e o invólucro atemporal se rompe para as pessoas que o enxergam, uns durante sonhos, outros em visões. Há dimensões as quais não podemos enxergar ainda, mas a luz divina em nós conhece os caminhos do espaço-tempo, acessando o futuro, o passado, vários mundos, cosmos e dimensões. Déjà-vus são acontecimentos futuros, presenciados por nossos espíritos quando em viagem astral. O déjà-vu é apenas uma lembrança, ainda futura ao nosso hoje, pois o viveremos apenas em uma manhã. Lembre-se que nosso corpo pode estar preso à vida neste mundo, neste tempo, mas nosso espírito é livre para percorrer universos e dimensões. Como prometido, elucidamos os déjà-vus, e entre respostas científicas, João nos trouxe a melhor, em meu conceito, claro, mas a escolha da pílula azul ou vermelha cabe a cada um. Afinal, algo pode ter muitas variantes, e isto não significa que essas variantes não sejam verdadeiras, mesmo havendo diferença entre elas. Mas aí, já partiríamos para a complexidade da teoria das cordas e deixaremos essa história para outro vídeo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se puder, deixe o seu comentário, nos dê um like, inscreva-se e compartilhe este vídeo, para que outras pessoas que buscam as mesmas respostas que você também as encontrem. E muito obrigado e voltem sempre a este canal, pois sempre traremos novidades sobre assuntos interessantes, elucidando-os sempre que possível.